Cuidar de si mesma não é autoindulgência, é autopreservação, e isso é um ato de guerra política. Essa afirmação é de uma autora teórica e intelectual chamada Audre Lorde e contém uma ideia bastante difundida nos últimos tempos, que é essa ideia do autocuidado. Na pandemia, essa palavra autocuidado ganhou grandes proporções, foi bastante discutida, bastante ampliada, tanto em termos de os cuidados com as orientações sanitárias, os cuidados autogeridos, né, em relação à saúde mental, o que cada um podia fazer ali na sua rotina, dentro da sua realidade, que contribuísse para a ansiedade, para o período de isolamento que a gente estava vivendo e que trazia uma outra rotina, né, mais em casa, e que desencadeou insônia, episódios de ansiedade, depressão em algumas pessoas, enfim, desafios aí em termos emocionais, psicológicos, mentais. Então, nessa época o termo ele foi bastante debatido, bastante falado, especialmente nas redes sociais, porque era onde a gente estava se concentrando mais naquele momento e onde a vida passou a transitar com as chamadas, com os home offices, né, com a dinâmica do trabalho e dos estudos se alterando e das relações se alterando para o virtual. E também foi um termo muito utilizado para se referir ao autocuidado ligado ao skincare, né, sobre uma ótica mais mercadológica. E esse termo ele foi usado bastante pelo mercado, bastante por marcas, mas também foi utilizado por muitas pessoas e acadêmicos que também queriam se debruçar um pouco mais sobre o que a gente precisava fazer naquele momento. Profissionais da área de saúde, né, da saúde mental. E aí, aqui, né, a gente queria falar um pouco mais desse termo, autoindulgência, autocomplacência. Quando eu li pela primeira vez, eu fiquei assim, o que é autoindulgência, autocomplacência? Porque em algumas traduções traduz como autoindulgência, outros autocomplacência, mas também egoísmo. E essa frase, né, ela está contida em um livro de Audre Lorde, que é A Burst of Light. É um livro de mais de 20 anos atrás, bastante tempo, e que já carregava essa ideia, né? Foi um livro que a Audre escreveu depois, né, dela descobrir que o câncer que ela tinha voltado. E aí tem um livro que foi agora recentemente, há pouco tempo, né, traduzido para o Brasil, que é Os Diários do Câncer, de Audre Lorde também, e que ela relata mais, né, ela registra mais sobre a jornada dela de luta contra o câncer. No dicionário, eu joguei no Google, fiquei pensando, poxa, eu não tenho um Aurélio aqui, né, para abrir e folhear, que nem a gente fazia em casa, com minha mãe, que era professora. Ela tem dúvida de algum termo, significado, dava um dicionário pra gente poder pesquisar, né. Mas, jogando no Google, distil.com.br, fala que autoindulgência é a tendência da pessoa que busca desculpar os próprios erros ou de aceitar com facilidade os próprios defeitos, autocomplacência. Autocuidado, como autopreservação, traz uma perspectiva muito importante, que é a autopreservação no nível mental, físico, emocional, espiritual, que é a autopreservação da nossa própria saúde. E contém também nesse trecho, nessa fase, a ideia de que a gente não precisa estar o tempo todo travando batalhas sangrentas, né? Disputando e batendo de frente e se desgastando e desgastando a nossa própria saúde para lidar e dar conta de questões que não vamos superar sozinhas, inclusive sozinhos, que são fruto do sistema capitalista, do sistema racista, né, patriarcal, e que esse sistema ele se mantém com o adoecimento dos nossos corpos, das nossas mentes, com o nosso adoecimento. Ele se mantém com o fato de não estarmos inteiros, né? Então, a fragilização da nossa saúde é uma questão de guerra política, porque não são os nossos corpos, nossas mentes, nossas emoções, somos nós inteiros, que estamos também
trabalhando, produzindo, né, fazendo girar também o lucro, né, da ordem capitalista. E pensar em autopreservação é uma luta tão importante quanto a luta contra o sexismo e contra o racismo. Não é egoísmo, não é autoindulgência, não é autocomplacência, né? Dizer, eu vou me cuidar, né? Agora, nesse momento, porque já fiz tudo que eu precisava fazer, já fiz tudo que estava ao meu alcance, errei aqui mesmo, errei cá mesmo, mas agora eu vou me retirar para poder olhar só para mim, né? E isso também não é egoísmo, olhar só para si. Não é essa retirada individualista por si só, né? Uma atitude de individualização, sim, né? Um ato pessoal, mas um ato coletivo também, porque se preocupa com manter as nossas vidas, nos mantermos vivos e vivas, para poder prosperar, ser feliz, né? Lutar pelos nossos sonhos, trabalhar com aquilo que a gente acredita e com o que faz sentido em nossa vida. Tem uma frase que os movimentos sociais falam bastante, que é: saúde é a nossa capacidade de lutar contra tudo aquilo que nos oprime. Então, se estamos saudáveis, a gente tem força para lutar, a gente tem força para enfrentar a realidade, para transformar a realidade. E essa saúde, esse cuidado pertence, né, é de uma responsabilidade de nós enquanto pessoas, individual, intransferível, mas também de uma responsabilidade coletiva, porque existem muitas práticas que nos colocam, né, nesse lugar de negligenciar nosso próprio cuidado. E essa não é uma saída saudável, né? A gente precisa estar o tempo todo atentos e atentas e se cuidar. Então, como é que você tem se cuidado? Como é que tem sido cuidado por aí?